sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com mais um episódio do Café com Política, o videocast da Câmara Municipal de Juiz de Fora, gravado aqui no novo estúdio da JF TV. Eu, Maria Judite, vou estar hoje conduzindo esta conversa com o tema Programa Agricultura Familiar em Juiz de Fora. Ele beneficia os produtores locais? Para isso, eu recebo hoje o vereador Sargento Melo Casal, do PTB, e o advogado especialista em Direito Público, Licitações e Contratos, Direito do Trabalho e Previdenciário, Leandro Lacerda Rodrigues. Então, bora pegar aquela caneca, tomar um cafezinho com a gente. A agricultura familiar ela é desenvolvida em pequenas propriedades rurais. A colheita dos produtos serve de alimento para eles, para os agricultores, e ainda para o consumo de parte da população. E os dados apontam que cerca de 70% dos alimentos consumidos no Brasil são fruto da agricultura familiar. Vindo agora para Juiz de Fora, a Prefeitura do município lançou em outubro de 2022 um edital de chamada pública para compra de gêneros alimentícios de cooperativas de agricultores familiares para atender a 148 escolas da rede municipal de ensino do município. Com a chamada pública, a PJF colocava em prática a Lei nº 11.947, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do programa Dinheiro Direto nas Escolas Alunos da Educação Básica, que determina que 30% do total dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, sejam direcionados à compra direta de produtos da agricultura familiar. Vereador, com isso em mente, o que o senhor tem a dizer sobre esse programa Agricultura Familiar em Juiz de Fora? Ele é um programa muito importante para nós aqui da nossa região, porque ele permite a agricultura familiar fazer parte da alimentação da sua própria cidade, da sua região. E nós, de olho nisso, fomos verificar a campo, depois fomos procurados por alguns representantes de algumas cooperativas que se sentiram incomodados pelo chamamento público. E a gente pode perceber que houve aí alguma coisa estranha dentro desse chamamento público 03 de 2023. E eu primeiramente queria deixar o doutor Leandro falar, porque ele tem um conhecimento técnico, participou diretamente desse chamamento público, inclusive na apresentação dos produtos à época, feito pela prefeitura, o recolhimento e a aprovação desses produtos. E até hoje ele não consegue a ata para verificar o que foi aprovado e o que não foi. Então eu prefiro que ele dê primeiro o conhecimento técnico do que ele verificou aí dentro desse chamamento público e depois eu vou dar a minha participação política nesse assunto. Ok, lembrando, né, doutor Leandro, que o chamamento lá de outubro do ano passado, os contratos foram feitos em maio desse ano, correto? Correto. Eles começaram a ser executados agora em maio. E aí convocaram os vencedores lá da chamada pública para começar a fazer a entrega dos produtos da merenda escolar. E como é que é feito esse procedimento da chamada pública para atender ao PNAE? Essa questão dos 30%, que é o mínimo que o PNAE exige. Se eu não cumprir esses 30%, eu tenho que justificar para a União por que eu não destinei esses 30%. E qual que é o objetivo dele? É evitar que os produtores locais saiam do campo e venham para a cidade, evitar o êxodo rural. Então eu incentivo com que os produtores rurais daquela região produzam e vão vender para o próprio estado, seja por meio do município, do estado, distrito ou União, e eu agrego o preço ao valor desse produtor, desse agricultor familiar, e com isso eu permito com que ele fique no campo. E eu incentivo isso para ele. Tanto é que os próprios órgãos do Estado, por meio de suas secretarias, eles têm o objetivo de potencializar e desenvolver a agricultura familiar local. E esse é um dos objetivos hoje da SEAPA em Juiz de Fora. Quando a gente vai pegar a secretaria lá, o objetivo dela é esse. E aí a gente viu que dentro dessa chamada pública, na verdade, quando ela foi feita, até por um pouquinho de falta de transparência, a gente ficou meio que rendidos a isso. A gente não sabia se efetivamente ela atendeu aos agricultores familiares da região.
E quando a gente foi convocado agora em maio para poder começar a fazer as entregas, é que a gente viu que, na verdade, houve alguns equívocos dentro dessa chamada. E aí a gente veio fazer esses questionamentos, porque hoje, efetivamente, dentro de Juiz de Fora, eu tenho 2 cooperativas que são de produtores locais que teriam essa preferência para fazer essa entrega. E a legislação determina que seja dada essa preferência às cooperativas locais, primeiramente. Tem as progressões, locais, né? A municipal, a estadual e a federal. E isso, pelo que a gente verificou dentro desse chamamento público, houve aí um atropelamento de interesses nessa questão do chamamento público. É pelo menos 30%, né? A partir de 30%, podendo ser 100% adquirido, comprado de produtores locais, né? Justamente para incentivar essa economia. E por isso que o Plano Nacional o PNAE, ele trata sobre a responsável técnica. Ela tem que saber escolher os produtos dentro da sua atividade de agricultura familiar. Ela pode fazer a substituição, desde que você tente atender. A prioridade é dos produtores rurais locais. Porque se você for ver o objetivo, tanto da secretaria que é a SEAPA, que é fomentar a agricultura familiar e manter essas pessoas no campo, que é o objetivo principal dessa secretaria, é também trazer o recurso público federal para a sua área, para ele se manter aqui. E quando você faz escolhas equivocadas, trazendo outras cooperativas de locais bem distantes, né? Por isso que tem essa progressão de Estado e governo federal, quando você traz uma cooperativa de onde você está pegando o recurso que poderia estar ficando aqui dentro da sua região de atendimento e colocando em outras áreas. Então, a responsabilidade dessa pessoa técnica, é um nutricionista, principalmente dentro da alimentação escolar, né, da escolha desses produtos, ela tem que ser muito responsável, porque ela precisa atender todas essas características estabelecidas pela legislação. E lembrando aí que a SEAPA, né, Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E aí uma pergunta agora para o doutor Leandro. Como saber se o que a legislação impõe, né, que ela é uma obrigação que tem que ser cumprida, se esses 30%, o mínimo de 30% está sendo cumprido? Então, isso a própria lei já discrimina, que é a entidade executora, ela quando vai fazer essa compra e ela recebe a verba via o FNDE, que é o Fundo Nacional de Educação, e aí o que ele faz? Ele já delimita. Que é um dinheiro da União, isso, que vem da União. Ele delimita para o município, com base no IBGE, você tem um total aí, supondo aí, de 100 mil alunos na rede municipal. Eu tenho um valor por cada aluno e eu direciono em cima disso aquele determinado valor. Então, quando isso chega para o município ele tem que direcionar isso. 30% para compra, no mínimo 30% para cooperativa, para agricultores familiares locais, podendo chegar a 100%, desde que esses agricultores tenham condições de entregar. Então, quando eu faço essa compra e eu direciono isso, eu já faço essa fiscalização automática. Eu compro e já faço a informação, tanto é que os dinheiros que não é gasto até no final do ano, eles são devolvidos para a União. Por quê? E aí, quando eu faço a devolução, eu faço essa prestação de contas e aí eu, a entidade executora, que vou fazer o processo, eu presto conta sobre isso, se eu comprei ou não. Se eu não comprei os 30%, eu posso justificar. Ah, Leandro, eu não tenho dentro do município produtores suficientes para atender nem aos 30%. Então, eu comprei aquilo que era possível e eu justifico. A União aceita essa justificativa. Não é o caso que a gente verifica em Juiz de Fora. Aqui a gente viu que, na verdade, a chamada pública ela meio foi que direcionada para atender algumas partes específicas, com alguns produtos que a gente entendeu que assim, não atendeu aos agricultores familiares da região. Eu trouxe para dentro da chamada pública produtos que não são produzidos aqui na região. Eu não tenho na região alguns produtos que estavam dentro da chamada pública. O senhor, doutor Leandro, tem conhecimento dessas duas cooperativas que existem aqui? Sim. Tá ligado a elas. E elas produzem suficientemente para atender a merenda escolar no município? Então, aí vai depender do que a nutricionista do município vai definir como produtos que a merenda vai comprar da agricultura familiar. Por quê? Porque ela tem essa autonomia. A nutricionista do CAI, ela tem
essa autonomia para definir quais são os produtos que eu vou adquirir da agricultura familiar e se esses produtos eu consigo suprir 100% deles dentro dessas agricultores familiares locais. Se eu conseguir fazer isso, ela pode direcionar a merenda a ser comprada dos agricultores para atender 100%. E a gente sabe que isso, em tese, por mais que se queira, é muito difícil. Por quê? Porque a própria regra do PNAE, ela limita. Cada agricultor familiar só pode vender dentro do PNAE um valor teto de R$40 mil. Então, Leandro, eu não teria, por mais que queira, dependendo do valor que chega, uma quantidade suficiente de agricultores familiares para atender o valor que vem. Mas não existe. Se a gente tiver como agregar, e aí eu vou te falar, para fins não só locais, mas sim locais e regionais, eu consigo, dependendo do que a nutricionista colocar lá na merenda escolar, falar que a gente consegue atender 100% do cardápio da merenda escolar com a agricultura familiar na região. Deixa eu pegar É por isso que é muito importante a posição das pessoas que vão tratar sobre esse assunto dentro da secretaria da SEAPA. A nutricionista é de suma importância, porque ela também pode substituir produtos, às vezes, que a alimentação escolar pode mudar e atender também os agricultores aqui. E foi feito de maneira inversa, né? Você verifica, eles cobraram um tipo de mandioca a vácuo e outros produtos também que, se você for ver no mercado, tem a vácuo, cenoura, essas coisas, não foi a vácuo. E por que somente a mandioca a vácuo? Entendeu? Qual que foi a intenção disso? E para mim a escolha foi trabalhada de maneira inversa, né? Em vez de facilitar o produtor, eles dificultaram o produtor. Colocaram leite instantâneo. Por que leite instantâneo? E o in natura? Se esse programa é feito para atender a agricultura familiar local, por que colocar alguma coisa que tem que ser industrializada e não atender a agricultura familiar? Porque houve um vício no início da construção. Para você ver, a secretaria ela criou um grupo junto com a prefeita municipal, um grupo de estudo para tratar sobre os alimentos que seriam escolhidos. E lá colocou pessoas que têm interesse pessoal, têm envolvimento com o MST de alguma forma. A mãe foi assentada em uma área aqui na nossa região e depois colocou uma nutricionista que escolheu produtos que automaticamente nem um cidadão normal na cidade de fora, nenhum ser humano vivo aqui dessa cidade come essa semana inteira arroz orgânico. E por isso que nós ficamos insatisfeitos, porque nós somos procurados pelos agricultores que deixaram de ser atendidos dentro do PNAE, as escolhas da nutricionista foram equivocadas e não foram corrigidas. E o pior, quando nós chamamos a secretária para conversar aqui, a senhora Fabiola, ela tratou com desdenho tanto a agricultura familiar que estava à frente dela, questionando ela a respeito da manteiga, porque os produtos que foram entregues tem que ter uma transparência. Eu acredito que quando você vai fazer as entregas dos produtos para aprovação ou não dentro do chamamento público, você deveria fazer o peso na hora, verificar tudo certo, fazer a ata ali para as pessoas já verificarem o que foi aprovado, o que não foi, o que está dentro das características estabelecidas dentro do chamamento público. Ali, há vários olhos que a gente fala, há vários olhos. E não, eles recolheram todos esses produtos e depois deram resultado lá de acordo com aquilo que estabeleciam para eles. E você vai ver que os maiores valores, que é o de 800 mil, de 600 mil, o da mandioca, que é de 170 mil aproximadamente, foram estabelecidos pela mesma cooperativa. E isso nos causou estranheza. Então, o que a gente queria com a secretária, quando a gente fez a primeira reunião aqui na Casa Legislativa, que não tinha nada disso que foi colocado hoje, que está de forma nacional, os questionamentos do arroz orgânico, é que ela fizesse as correções administrativamente para não sair do âmbito da política. E, infelizmente, ela preferiu que sejam feitos questionamentos na mídia e também no Ministério Público, e isso está tomando uma proporção muito grande e trazendo a cidade de fora, infelizmente, para um lado negativo, né, nas escolhas da alimentação escolar e no atendimento aos seus agricultores familiares. Agora, Melo, o vereador Melo, Leandro, ele preside aqui na Câmara a Comissão de Meio Ambiente, correto? Que foi feito por ela. Exato. Que tem a ver com essa questão da agricultura familiar, dos produtores locais, uma vez que essa produção local, ela beneficia, tem a questão do solo, da sustentabilidade, né, Melo? Então, acho que os produtores locais
estão ligados também à questão do meio ambiente, correto? Correto. É equivocado pensar o arroz orgânico. Todo mundo, o arroz orgânico, o arroz orgânico. Não existe só arroz orgânico. A maioria das produções que são feitas aqui na nossa região são de maneira que atenda essa parte também nutricional. O arroz orgânico seria aquele que é cultivado sem produto químico, né? Isso. E esse produto, por que ele chegou no chamamento público? Somente o arroz orgânico. Por que não tiveram outros produtos orgânicos que poderiam ter sido atendidos também pela agricultura familiar? Então, a nossa dúvida quanto ao encaminhamento desse processo, né, desse chamamento público, é muito grande, né, e também a falta de sensibilidade da secretária a respeito disso. Então, não se pode falar sobre arroz orgânico e as pessoas acharem que a pessoa está comendo um arroz orgânico, está comendo melhor. Não, existem outros produtos também que a pessoa come bem e atende também a parte nutricional, né, e a ART, que é a responsável técnica, que é a nutricionista, tem esse conhecimento técnico todo. Não precisava nem ser da comissão do meio ambiente da Casa Legislativa para tratar sobre o assunto. Sobre os agricultores familiares estão sendo atendidos ou não. Ela, automaticamente, com seu conhecimento técnico, poderia ter sentado com os produtores rurais, quando eles criaram grupos de estudo a respeito disso, verificaram, se eu não tenho a cenoura, qual produto que eu tenho para atender, que pode substituir da parte nutricional? Ela já sabe. Né? O que vocês têm, agricultores familiares aqui da minha região, que a gente possa atender, que vai ter a parte nutricional disso. E ela não foi feita. Né? Mas é assim, a gente tentou trazer uma conversa direta com a secretária, mas infelizmente, né, doutor, nós não conseguimos. Não obtemos isso. Até para esclarecer essa questão da alimentação, a própria EMATEC, que é o órgão que fiscaliza essa questão do produtor familiar, ela cria um mapa de produção regional. Então ela disponibiliza isso para o estado e para o município. Município, dentro da nossa região, o que se produz é isso. Igual a gente teve uma briga um tempo atrás com produção de maçã. O estado queria comprar maçã e a gente falava, na nossa região não tem maçã. Então a gente conseguiu substituir. E é a mesma coisa o município. O município, ele até inicialmente, ele tem toda uma transparência, chamou as cooperativas, elaborou ali mais ou menos uma lista de produtos que seriam comprados. Só que depois disso, a transparência sumiu. E aí passou a seguir ali a chamada pública um pouco, a gente sem saber o que estava acontecendo. A gente era chamado, entregava a documentação, entregava os produtos, e dentro dessa regra, até a questão que o sargento Melo levantou do processamento um pouco da mandioca. Quando eu começo a exigir algumas determinadas condições para receber esse produto, eu afasto o agricultor familiar, porque o agricultor familiar, ele planta, colhe e entrega, ele não tem essa questão de fazer o processamento. É o que a gente vê normalmente nas feiras, né, Leandro? Exatamente. Assim, o que eu tô acostumada enquanto dona de casa é que eu vou nas feiras, inclusive até aqui no Parque Alfield tem também as quintas-feiras, e a gente vê todos os tipos de verduras, os legumes, vê muita mandioca, principalmente na época das chuvas, né? E eu percebo, inclusive, algumas feiras já têm até venda de mel, que é produzido aqui em Juiz de Fora, mel, pó de café, feijão, né? Ou seja, eu não conheço esse ramo aí dos produtores locais, mas me parece que há uma produção grande e variada. Olha só, vamos pensar agora no lado social, Judite. Para uma criança hoje comer um pedaço de queijo, como é que ela faz? Ela só vai comer no colégio, se tiver no colégio, porque em casa às vezes ele não tem. O iogurte, a criança às vezes não vai conseguir em casa, mas nós temos produtores rurais de queijo e iogurte aqui, e você não vê em momento algum atendimento desses produtores rurais. O mel que você citou, ele não foi colocado na alimentação escolar. Isso não é necessário para os nossos filhos? Por que o arroz orgânico ele é importante, igual a secretária foi tentar fazer uma defesa? Não, que o arroz orgânico, temos que comer bem. Peraí, para comer bem tem que ter o arroz orgânico? Não.
Não há necessariamente essa necessidade das crianças. Outros produtos que poderiam estar atendendo de forma nutricional as nossas crianças aqui da rede escolar e também de outros setores. Não vamos falar só da rede escolar, não. Vamos colocar atendimento da agricultura familiar em outros setores que a prefeitura vai fazer no lado da Secretaria de Desenvolvimento Social também. Não só na Secretaria de Educação, mas na Desenvolvimento Social. Não poderia ter alguns produtos dos nossos produtores rurais dentro dessas partes nutricional? Poderia. E se você for ver, Judite, o que estranha, e o que a gente fala sobre os nossos produtores rurais e atender, que aqui no chamamento fala arroz longo fino. Não fala em momento algum de arroz orgânico. Se fosse para comer bem e orgânico, fosse comer bem, ser orgânico, teria que ser todos os produtos orgânicos, né? E não só um. Então, essa parte social também me incomodou. Nós estamos tirando o direito da criança tomar um iogurte, que às vezes ela não vai ter em casa, ter um mel que às vezes ela não vai ter em casa, e também o queijo, o leite in natura. Nós hoje, que temos hoje 40, 50, 60 anos, nós sobrevivemos ao leite in natura, que hoje não, tem que ser o leite instantâneo. Então, a maneira que foi conduzido, com a falta de transparência nesse processo, de não atender os nossos produtores rurais, e o pior, perder a comunicação, a harmonização do homem do campo com a secretaria que deveria estar cuidando do seu produtor rural, né? Ou nós temos mulheres produtoras rurais, que estão lá dia a dia, acordam 3, 4 horas da manhã, porque tem dias que tem que acordar muito cedo para você preparar o solo, para depois começar a receber as plantações. Então hoje eu estou mais com afinidade, porque as pessoas me procuraram e têm me mostrado como é que funciona o trabalho. E eu falo assim, por que não atender os nossos produtores rurais locais? Eles estão aqui do nosso lado, né? E foram atender produtores rurais em outra área, e automaticamente levar o nosso recurso federal, que poderia estar aqui, né, dentro das nossas, da nossa rede, a cadeia, vamos falar cadeia alimentar financeira, dentro da nossa região, né? E não, infelizmente, está indo para outro lugar, porque a escolha da responsável técnica foi produtos que não atendem nossos agricultores rurais. Doutor Leandro, a lei ela fala muito sobre segurança alimentar, né? E tem uma parte que diz também sobre preferencialmente produtos orgânicos, produtos sem agrotóxico. O que quer dizer aí esse preferencialmente, né? Então, porque o que acontece? Algumas situações, a gente tem até produtores de hortaliças, alguns produtos que a gente consegue fazer a produção deles sem utilizar o agrotóxico. Alguns eu já não consigo, porque isso vai mudar de região por região. Tem locais que são mais propensos a uma determinada praga que vai atingir aquela produção. Então, quando eu consigo agregar um local apropriado, um bom manejo do solo, que é aquela situação da sustentabilidade da própria Comissão do Meio Ambiente. Por quê? O produtor rural, ele é o que mais precisa do solo. Então, ele precisa cuidar do solo e do meio ambiente para ele ter produção. Então, ele não tem intenção de degradar. Então, às vezes, o próprio produto que eu vou usar do agrotóxico ali, às vezes ele acaba com uma praga que atinge aquela produção, mas ele agride o solo, ele agride uma água. Então eu tenho que trabalhar dessa forma para poder impedir o uso mínimo de um agrotóxico, de um produto químico ali, para poder fazer. Então, quando eu trabalho dessa forma, a lei ela vai trazer. Se você trouxer para mim um produto que ele é totalmente isento do agrotóxico, dentro daquela situação, eu vou dar preferencialmente para comprar esse. E até porque é um produto que na hora que a gente vai poder pegar, ele vai ter uma validade menor, ele não tem nenhum tipo de preparo para que ele dure um tempo maior. É o que o Sargento Melo estava falando. Hoje a gente, por exemplo, eu vou hortaliças. Eu tenho produtores rurais que eles têm que acordar cedo, fazer a colhe para poder entregar nas escolas no mesmo dia. Por quê? Porque 1, 2 dias, pronto, já não serve a escola, não recebe mais. Então a gente tem produtos aqui que eu preciso que eles vão ser atendidos e eu tenho uma entrega diária, quase, para poder chegar dentro das condições mínimas que a escola exige para receber aquele produto. E aí a gente tem essa questão da preferência para os produtos que eu não vou usar agrotóxicos, exatamente por conta dessa questão da própria questão da saúde pública. A gente sabe que isso indiretamente vai atingir
o organismo a um longo prazo, mas eu consigo, dentro da região, definir produtos para aquela área que eu consigo usar sem os defensivos agrícolas. Então, o legislador, na verdade, ele quis, com as legislações, atender a agricultura familiar local. Esse é o primeiro ponto. O preferencialmente vem depois com os produtos desses agricultores. Então, o que estão colocando de maneira equivocada é o seguinte: não, tem que ser preferencialmente esse produto. Não, o legislador primeiro quis fazer o seguinte: vamos atender os agricultores familiares locais. Esse é o primeiro objetivo que ele fez. Depois, o preferencialmente, que é a palavra que você falou, é se esses produtores rurais da região, primeiramente, prioridade local. Tem? Não tem. Por isso que o RT tem, que é o responsável técnico, que é a nutricionista, tem a obrigação de atender primeiramente os produtos locais. O preferencialmente é se primeiro os agricultores locais têm os orgânicos. Se não tiver, atende-se o que tem aqui em prioridade. O caso do arroz, por exemplo, se você tiver uma área, uma região que tenha o arroz, necessariamente você não precisa buscar em outra área. Você atende dentro do mercado local os valores e faz o chamamento público dentro desses valores aqui. Quando externamente também, da mesma forma. Aqui nós temos o arroz orgânico? Não. Nós temos o arroz comum. Qual que era a primeira prioridade que a nutricionista tinha que ter feito? Para atender o arroz, por exemplo, Uriaé, nós temos uma cooperativa de arroz. Para atendê-los, qual seria o arroz que a gente teria que fazer do chamamento aqui através de pregão? Não falo de licitação. Porque para mim, no caso do arroz, como nós aqui na nossa região, eles queriam o orgânico, deveria ter sido feita uma licitação e não um pregão, como eles chamaram. Apresentar chamamento público, eles fizeram via pregão. Para mim, eu acho que foge o objetivo, que é do atender de maneira transparente, financeiramente, atenderia igual a Cidade Franca fez. Cidade Franca fez o arroz comum, um chamamento de 250 mil unidades, 250 mil, e lá ficou em 5,33 o quilo, quer dizer, fica em R$26. R$26 para atender uma cidade que tem 580 mil habitantes. Lá foi feito um chamamento público para o arroz, porque lá também eles não tinham. Aí você atende o menor preço. E essa preferencialmente que você falou, nós temos que verificar o seguinte: qual que é o valor real que nós temos aqui da região do arroz? O valor é esse. Então tem que fazer o chamamento e colocar lá o preço máximo. Eu te atenderia. Entendo. Doutor Leandro, só antes do senhor continuar, eu gostaria que o senhor fizesse uma explicação aqui pra gente, enquanto advogado. O Melo citou bem aí pregão, chamamento público, licitação. A gente sabe que qualquer órgão público, para fazer qualquer compra, qualquer contrato, tem aí a lei de licitações que ela tem que ser obedecida, né? Quais são essas modalidades, igual o Melo citou? Qual que é a diferença de uma licitação para um pregão, o que é um chamamento público? O senhor poderia brevemente explicar isso para a gente? Poder entender isso dentro da regra do PNAE. O que o programa faz? Para eu poder criar uma licitação, que é um procedimento um pouco mais complexo, eu não vou conseguir provavelmente atender os agricultores familiares. Então, lá dentro do programa, o que ele me faz? A entidade executora, dependendo da situação, eu autorizo que você saia da licitação, crie uma chamada pública para você atender os produtores locais. Por quê? Porque eu sei que um processo de licitação, os requisitos para ele, eu vou dificultar com que os produtores rurais venham a ter esse acesso. Então eu dispenso a licitação nesse caso, crio uma modalidade onde o preço já vem definido, quem define todo o procedimento é a entidade executora. Ela define o preço, ela define o produto, a condição que vai ser entregue, a qualidade do produto, ela já traz tudo para mim. Eu só vou lá e falo para ele: eu tenho condições de entregar, eu não tenho condições de entregar. Então eu só vou ali para falar: eu posso entregar esse produto porque eu, agricultor familiar, tenho condições de entregar. Quando eu vou para uma licitação, ele é um procedimento um pouco mais complexo nesse ponto, que a própria regra do PNAE, ela vai trazer isso para mim. Por quê? Porque quando eu verificar que, por exemplo, o caso do arroz, o arroz não é produzido aqui. Então eu estou um pouquinho fora da diretriz da regra do PNAE. Então faz isso por via licitação,
para eu dar um pouco mais de transparência e conseguir trazer um pouco mais de responsabilidade fiscal, reduzir custos. Por quê? Porque a licitação eu posso mudar a modalidade dela, e aí a gente verifica, normalmente se fazendo a licitação por uma regra de menor preço. Eu vou comprar um determinado produto e eu vou vender ele pelo menor preço. Então eu tenho vários licitantes que chegam ali e definem, eu entrego esse produto por tanto, eu entrego por tanto. O que oferecer pelo menor preço e atendendo, ele ganha a licitação. A chamada pública eu já não faço isso, porque não é o objetivo. Eu, entidade executora, no caso o município, defino qual que é o valor que eu vou pagar. Na chamada pública. Então eu viro para o agricultor familiar, eu quero comprar a banana e eu vou te pagar nela R$4 o quilo. Então pronto, eu já sei que eu vou vender a R$4. Eu quero que você me ofereça aqui 1 tonelada de banana. Eu, como produtor, chego lá, eu tenho como atender, eu consigo entregar esse projeto. Então eu ofereço esse projeto de venda, onde eu vou entregar essa 1 tonelada de banana dentro das condições que eles colocaram e pronto, eu só fiz esse procedimento. A documentação que eu entreguei no dia da abertura do envelope, ela estando ok, eu estou habilitado para fazer a entrega daquela produção. E o pregão? Então, o pregão ele é uma modalidade de licitação ali que também ele pode definir como é que ele é feito. A gente teve o último pregão que foi feito aqui até dentro da prefeitura também para atender a merenda escolar, que ele foi feito também pelo valor fixo. A prefeitura delimitou o valor e aí ela convida pessoas para participar dele e ali eu chego e vou fazer a mesma. Ele é um pouquinho... É uma habilitação. Ele é um pouquinho diferente da chamada pública nesse ponto, porque eu também vou definir as regras para ele, eu também defino o valor dentro de uma média de mercado, mas eu expando a possibilidade de participação. Eu permito que outras pessoas e de qualquer ambiente possam participar. Tanto é que foi até um pregão eletrônico executado dia 19 de junho para atender também a merenda escolar, mas houve o mesmo procedimento. O município definiu o valor, ela apurou uma média, definiu o valor que ela iria pagar e ela abriu. E aí eu deixo isso bem aberto. A chamada pública, nesse caso específico da merenda escolar, ela é direcionada. Eu chamo os produtores rurais, eu direciono para ele. Então acaba que no pregão eu posso ter mercados participando, eu posso ter vários entes ali dentro, desde que tenha aquele produto para oferecer, possa estar participando. A chamada pública dentro da regra do PNAE, ela é direcionada para os produtores e agricultores familiares. Sim, exatamente. E aí eles vão ver ali, já com aqueles preços pré-estabelecidos no nosso caso, pelo Poder Público Municipal, se é interessante ou não para eles participarem dessa chamada. Melo, eu gostaria que o senhor fizesse agora as considerações finais, estamos partindo aí para finalização do nosso videocast. Então, o objetivo nosso é mostrar à população de fora que houve um chamamento estranho às normas, né, específicas da transparência, né, o direcionamento desse chamamento público está real, né? Você vê hoje nós temos um mercado dessa cooperativa dentro de uma área pública na prefeitura municipal. Nós tivemos que lutar contra o direcionamento de uma área pública no bairro Grama que seria dada a uma cooperativa. E aí você vai... quando você olha a construção desse chamamento público, quem foram as pessoas envolvidas, todas elas têm interesse porque tem envolvimento com as questões ideológicas do MST. Né? E aí fica a nossa pergunta e a nossa indignação. Por que áreas públicas anteriormente não foram dadas às nossas cooperativas locais que já estão aqui há anos? Por que não se cria um mercado das nossas cooperativas locais, igual foi feito sem chamamento público e foi dado a um local a essa pessoa? Como é que foi direcionado esse chamamento público? A falta de comunicação com os nossos agricultores familiares. Por que não entregaram o mapa até hoje da aprovação dos produtos? Por que foram falar que a manteiga não ia ser aprovada do nosso agricultor local? Dias depois, sendo que no dia ela estava lá entregando o produto e falou assim, está faltando 50 gramas aqui. Por que não foi feito no dia? Porque o atendimento desse chamamento público não foi um atendimento que é a criação dos chamamentos públicos, para atender de forma
maior a todas as pessoas que quiserem fazer parte, dentro das suas prioridades normativas, né? Mas que atenda de uma forma geral. Não, ela foi direcionada, e isso você pode ver pelas escolhas do produto, né? O arroz instantâneo, o arroz orgânico, que todo mundo fala aí no Brasil, que o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil e tal. E se você for ver a fundo, o preço desse arroz que eles estão trazendo para cá, ele é porque ele não consegue entrar no mercado normal. Você não vai ver ele nas prateleiras do mercado normal, onde você vai comprar aí os seus produtos para sua casa. Quem está financiando esse arroz do MST, porque ele é caríssimo a produção dele, são os governos. A maioria dos governos que tem ideologia de esquerda, não levando só para o lado ideológico. Mas eu quero mostrar para vocês que a construção desse chamamento público está viciado. E o Ministério Público precisa agir nisso, corrigir e trazer para nós aqui a prioridade, que são os nossos agricultores familiares locais. Se o arroz não atende, tira o arroz, faz a licitação, coloca outros produtos que atendam nossos agricultores familiares. Precisamos valorizá-los lá no campo, porque se nós começarmos a tirar eles do campo, daqui a pouco eles estarão na cidade desempregados, nós aqui com esses... E fora a falta de alimentação na nossa casa, né? Porque a pessoa, quando acorda e vai de manhã, vou terminar, desculpa, tá, Judy? Quando a pessoa acorda de manhã, a primeira coisa, quando ela vai no mercadinho, na padaria. E ela não tem que dar graças a Deus que o produto dela que está lá na mesa, que ela vai comprar, que vai fazer o almoço e que está na mesa dela, é um produtor rural lá do Rio Grande do Sul. É o seu produtor rural que está trazendo para ela a primeira alimentação do dia, né? A compra do dia, quando você chega no mercado, é o seu produtor agricultor rural. Então nós queremos que a Secretaria SEAPA seja responsável e cuide do seu objetivo principal, que é cuidar do seu agricultor familiar local e parar de escolher de forma ideológica as pessoas que vão atender o PNAE em nossa cidade, alimentação escolar. Obrigado, viu, Judite? Eu que agradeço. O nosso espaço aqui é para isso, para os vereadores da Casa Legislativa, né, discutirem a política no município de Juiz de Fora, sempre com um convidado especial aí que entenda do assunto do videocast. Por isso, muito obrigada, Leandro, pela sua participação. Eu que agradeço, Judice, agradeço também ao vereador Sargento Melo pelo convite de poder estar aqui hoje esclarecendo um pouco sobre essa questão do programa e a importância dos produtores na merenda escolar. Esse é o ponto principal que a gente tem, que é inclusive a diretriz principal do PNAE. É eu fomentar o agricultor familiar, e eu peço para que dessa forma eu sempre permita com que o agricultor familiar venha atender a merenda escolar em âmbito municipal, estadual, distrital e federal. E esse é o objetivo do PNAE, que a gente está vendo um pouco dessa quebra aqui em Juiz de Fora. Ok, recados dados. Muito obrigada novamente. Obrigada, Melo. E a gente agradece também você, telespectador, que acompanhou esse nosso bate-papo aqui sobre o programa Agricultura Familiar em Juiz de Fora. E a gente lembra que o nosso videocast está disponível no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora, e ele é reprisado às quintas e aos sábados às 9 da noite. Aproveito também para te convidar a conhecer as redes sociais da Câmara. É isso, então, um forte abraço e até a próxima.